Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É a fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o tempo da caridade, onde a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, é o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Boa noite para todos. Nós trouxemos, na abertura desse comentário nosso, a poesia de Casimiro Cunha, chegada até nós pelas abençoadas mãos do Chico Xavier, e a gente tem inserido, na medida do possível, nesses comentários nossos, que aqui, mais uma vez, estamos longe da pretensão de querer ensinar alguma coisa, como palestrante, como tribuno. A gente veio aqui compartilhar os estudos desses ensinamentos do Evangelho. E, como eu estava dizendo, a gente tem tentado inserir os textos, a literatura que chegou para nós do além, através de Chico Xavier, para a gente conhecer mais o Evangelho, já que nós temos, mais uma vez afirmando, a certeza de que Chico veio para dar sequência na codificação iniciada por Kardec. Nessa proposta de hoje, comentando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos iniciar lembrando do livro 3º do Livro dos Espíritos, mais precisamente no capítulo 2, no capítulo 2, Lei de Adoração, onde ele trata da prece. A pergunta que foi efetuada por Kardec para o grupo de espíritos benfeitores, a partir da 658, foi justamente se a prece agrada a Deus. Os espíritos responderam que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Claro que, nesses poucos minutos que nós temos para comentar, e apesar da minha ineficiência, a gente, por aí, já teria alguma coisa para a gente destrinchar, uns 40, 50, uma hora, minutos, pelo menos. Será que no dia a dia nosso, a gente tem lembrado o que é realmente a prece? À medida que a gente avança nessas questões desse capítulo, a gente vai perceber e começar a descobrir que a prece é muito mais do que um simples palavrório, uma simples expressão labial. A prece no nosso dia a dia, a gente que está dentro da doutrina espírita, que veio realmente para clarear nossas vidas, a gente percebe e descobre que tudo em nossa vida, toda a ação, ela é regida por alguma coisa muito maior. E à medida que eu coloco toda vontade, todo querer, em qualquer atitude, no meu dia a dia, eu descubro o que é a prece. A gente dá um exemplo muito simples, Uma grande maioria de nós, se não todos, tem agenda em casa. Aquela agendinha mesmo, que às vezes a gente vai cobrar na livraria, que é cara pra caramba, Ou às vezes um simples papel pregado na geladeira. As donas de casa geralmente têm um papel pregado na geladeira, uma folhinha de caderno, colocando os afazeres daquele dia, pelo menos. Nós já percebemos que aquilo ali é uma prece?
À medida que eu coloco lá o horário para tal e tal coisa, eu estou pedindo uma deferência para Deus, para o meu Criador, para o meu Pai de infinita bondade, que naquele determinado momento, naquela determinada hora pré-estipulada, eu gostaria de fazer isso. Será que a gente consegue imaginar que simplesmente, se Ele não quiser, eu nem chego naquele horário? Se Ele não quisesse, eu sequer teria tido a chance de anotar essa possibilidade. Então, quando a gente vai preencher a agenda do dia a dia, daí, para a gente que é um profissional liberal, de um modo geral, pelo menos umas 24 horas, pelo menos 24 horas a gente anota, Para quem tem lá seu consultório, o seu escritório liberal, de onde ele trabalha liberalmente, claro, tem uma secretária onde anota. Será que passa pela nossa cabeça que isso passa a ser uma prece? Nós entendemos a prece ainda como um simples ato religioso. E em pleno século XXI, em contato com o Consolador prometido por Jesus, em pleno século XXI, a gente já pode mudar esse caráter de entendimento a respeito à prece. Talvez nós cheguemos aí à conclusão de que as coisas acontecem, de um modo geral, segundo a resposta dos Espíritos aqui, aquele agradar a Deus, a gente pode derrubar essa imagem criada. Eu não faço para agradar a Deus, eu peço para poder receber em troca, não como comércio, mas como a sensação melhor de um bem-estar, de que tudo correu conforme o meu querer, conforme as possibilidades, conforme a minha vontade que eu coloco realmente, A gente percebe que a sintonia do dia a dia, ela passa a ser realmente na medida que eu coloque essa vontade na minha intenção do dia a dia. Para quem já tem o hábito, pela manhã, abrir o olho, lembrar que está sendo regido por uma força muito maior. Pergunta número 1, do Livro dos Espíritos, A inteligência suprema, causa primária de tudo. Nosso dia já começaria por aí. Será que eu lembro que existe essa força que só quer me ver crescer, e crescer em todos os sentidos? Quando eu percebo isso a cada dia, dessa encarnação, de outras que virão, a minha felicidade passa a ser plena. Aquela dita felicidade que não é desse mundo, que hoje a gente imagina que a felicidade seria em Júpiter, Marte e outros planetas por aí, é essa felicidade do meu mundo interior. Eu lembro que Deus está regendo tudo isso. Aí eu corro na minha agendinha que eu preparei supostamente no dia anterior. Se eu não preparei, é a hora de eu lembrar e anotar a cada hora, pelo menos, naquelas 8 horas de atividade profissional, naquelas 12 horas, de alguma lucidez naquele dia a dia. E a gente percebe a cada vez que a gente vai preparar essa agenda, que a gente tem medo do que pode vir. Daí a gente começa a duvidar da eficácia da prece. Daí a gente começa a deixar sempre para depois. Eu tenho tomado a liberdade, não, sem muita moral para falar isso, mas a gente fala que a gente tem medo de ser feliz. Ora, se eu peço para Deus algum tipo de bem-estar, através daquele pedido, que naquele determinado horário, eu gostaria que realizasse alguma coisa, seja profissional, seja no lazer, seja em contato com um tipo qualquer, uma atividade qualquer. Quando eu me lembro disso, que eu me lembro dessa possibilidade, eu estou me realizando. E a eficácia dessa prece, com esse entendimento mais maduro, por aí ela vai longe, Daí a resposta dos livros dos Espíritos Benfeitores, assim é preferível
é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que o do coração, né? A gente tem ainda mesmo esse costume. Olha, o próprio Pai Nosso, uma oração universal, uma prece universal, né? Encontra ocasiões, às vezes, que a pessoa ela pega um embalo igual numa ladeira. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, e pula às vezes, né? Interessante que a Organização Mundial da Saúde, ela sugere que quando a gente vai alimentar, né, qualquer tipo de alimentação, no almoço, na janta, no café, a gente coloque alguma coisa na boca e mastigue 32 vezes, pelo menos. Quando a gente ouve isso, dá aquele choque, né? E a gente percebe que na hora da prece, na hora da leitura de um livro, de um texto qualquer, seja qual for, a gente engole aquilo de qualquer jeito, daí não aproveita nada. Com a prece também não seria diferente. Então, a prece, como os espíritos benfeitores respondem, ela não precisa ser mecânica, ela precisa ser do fundo do coração, ela não precisa ser decorada, mas ela precisa ser mastigada, ela não precisa ser pronunciada, né, articulada verbalmente, ela pode ser articulada mentalmente, e curta. E prestemos atenção, à medida que a gente toma uma prece, principalmente na hora de um desespero, a gente repete uma certa oração reiteradas vezes, como se aquilo lá fosse dar força para o resultado. E, no entanto, o mais recomendado, o que é? Fecha os olhos, fala para dentro da gente mesmo, da maneira mais tranquila, mastigando mentalmente ou verbalmente, articulando cada palavra, a gente entra naquela vibração, entra naquele clima vibratório e dificilmente o resultado vem. Não vem. O outro grande detalhe da prece, né, que de um modo geral, não é regra, de um modo geral, a gente só lembra dessa prece na hora que a gente está precisando de alguma coisa, como se fosse uma permuta, como se fosse um mercado. Vou fazer isso porque eu quero alguma coisa em troca. E pior ainda, pior é que a gente espera o resultado num piscar de olhos, né, num estalar de dedos. Hoje nós temos a certeza que o retorno vem gradativamente, conforme, não é merecimento, porque merecimento todos nós temos, conforme a vontade, se é que a gente pode dizer isso, a vontade do Pai, conforme Ele percebe que eu vou dar conta do resultado. Tanto é que, de um modo geral também, ela não vem do jeito que eu idealizei, do jeito que nós pintamos. Daí outra recomendação, que é para a gente mesmo, né? Na hora da prece, aquele seja feita a vossa vontade, seja real. Eu assino em branco e falo, Pai, é com você, que a minha parte eu vou tentar fazer aqui, a minha menor parte eu vou fazer, eu vou continuar numa certa expectativa, cheio de esperança, de fé, de luz, de amor, vou continuar, e a coisa vem gradativamente, vem do jeito que é preciso ser, do jeito que precisa ser realizado, do jeito que precisa acontecer. A nossa grande decepção, quando a gente faz a prece, é a gente desenhar e criar expectativa. E nós percebemos que quanto maior a expectativa, maior a nossa decepção. Daí a gente jogar pedra, né? Deus esqueceu de mim, meu anjo da guarda não estava de plantão, e aí vai longe, né? Na pergunta 659, foi indagado qual o caráter geral da prece. A confirmação nos vem, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Jesus, uma certa ocasião, sugeriu que a gente orasse e nos vigiasse. Nos vigiasse. Orai e vigiai. Não é vigiar o companheiro, não é vigiar o vizinho, não é vigiar os outros, é vigiar a gente mesmo. O que ele quis dizer com esse vigiar? Hoje a gente entende orar em qualquer sentido, como nós já dissemos, em qualquer ato do dia a dia. E se puder, eu mantendo aquela frequência, aquela lembrança dele, né, do meu guia e meu modelo, sempre vou ter um resultado a contento.
satisfatório nas minhas avaliações a posteriori, vai ser sempre satisfatória. Nunca, repitamos, né? Nunca do jeito que eu idealizei, do jeito que eu quero, pelo menos. É do jeito chegando. Já pensou se o Pai, né, se Deus nos desse a oportunidade de tomar, que chegasse até nós, tudo aquilo do jeitinho que eu quisesse? Alguma coisinha que acontece no dia a dia, e a vaidade cresce mais ainda, o orgulho, a gente começa a olhar o outro com o nariz mais empinado, né? Olhar para os outros com meio de soslaio, com, às vezes até indiferença. Agora, você imagina se ele oferecesse para nós, e a sabedoria dele permite sempre que chegue, de modo a não a gente se trair a gente mesmo, né? Nós nos trairmos. Então, aí que entra o entendimento. Eu preciso estar realmente ligado, antenado, em sintonia e me vigiando para as não precipitações. Daí o orar e vigiar. Esse orar, na verdade, é usar o meu dia, meu tempo, de maneira integral, que passa a ser uma prece, né? Como nós temos. Todo cristão ou aprendiz de cristão, ele consegue desenvolver as atividades com ternura, com carinho. Veja bem que eu disse agora há pouco, né? Ainda temos o hábito de ver na prece simplesmente uma religiosidade. A gente vê Jesus sempre como um ser religioso. Esse modelo, né, que ele nos é justamente para repensar cada ato. Aliás, no dia a dia, mais uma vez, se a cada dúvida que eu tiver, eu perguntar para Jesus, e nós já percebemos que a resposta sempre vem também, será que eu devo? Como eu devo, Jesus? Como eu devo proceder? Até na hora que eu pensar em agredir alguém verbalmente, xingar alguém, se eu perguntar, Jesus, se fosse você, o que você faria? A resposta vem. Só aquele tempo de eu lembrar dele, ele já alivia a tensão, já faz a minha frequência, que está altíssima, né, perdendo, né, com aquele ímpeto de agredir de alguma forma, só o fato de eu lembrar dele, ele já faz a vir uma certa estabilidade, e a gente mantém sereno. O Chico Xavier sugeria a questão da água, né? Na hora da espetada, na hora da agressão, na hora do desconforto, pega um copo d'água. Mais ou menos isso. Mais uma vez lembro, nós temos vergonha de ter atitudes cristãs. E que é atitude cristã? Atitude cristã é tentar, pelo menos, usar o modelo que nós temos à disposição. A prece é comunicação com Ele. E aqui nesse ponto ele coloca que está três momentos, né? Há três coisas que podemos propor no meio da prece. Essa prece, né? Uma louvação, um pedido, um agradecimento. Dessas três coisas, de um modo geral, também, nós somos, quando eu falo nós, me envolvo, né, me incluo, lógico, nós somos eternos pedintes. E até agora, até pouco tempo, nós fazíamos barganha. A gente oferecia uma atitude supostamente mais complicada, mais difícil, em troca de um benefício. Ora, se ela é uma adoração, então eu lembro sempre, né, mesmo que pedindo, deixando reticente, fazendo o que eu posso, que sempre é a menor parte, e o resto vem naturalmente. Eu tenho tentado, dentro das minhas pobres colocações, né, não tem cabedal para fazer discurso, como eu já disse para vocês, colocado que no dia a dia nosso, a gente pode já quebrar certas figuras que nos é trazido, mesmo no nossa doutrina, na nossa codificação. Nós temos o entendimento, né, de que, por exemplo, né, com todo respeito, aquela ligação que a gente tem a espíritos que estão à nossa volta, que interfere isso, como o próprio livro dos Espíritos fala, né, dos espíritos que interferem no meu dia a dia.
Eu tenho tentado colocar e sugerido um redirecionamento nessa maneira de ver, não corrigindo a doutrina, mas a nossa maturidade doutrinária já nos coloca cientificamente numa posição de que o mundo que nós estamos mergulhados são vibrações. Porque quando a gente fala que eu estou envolvido por espíritos que interferem no meu dia a dia, causa um certo receio nosso. Então, quando eu penso em prece, eu não preciso pensar, ao meu ver, nós não precisamos pensar na prece para atingir um benfeitor, um suposto benfeitor que me vai fazer alguma coisa, né, em troca dessa solicitação. Orar para os meus benfeitores. Tá, até hoje a gente colocou dessa maneira, que é a forma didática que se achou para a gente entender. Mas, cientificamente falando, a gente pode imaginar nesse mergulho que a gente é permanente enquanto é encarnado, com o corpo físico, nós estamos mergulhados. Tá? Isso o André Luiz usa o termo, nós temos o escafandro de carne e osso, para a gente continuar aqui, preso na Terra. Então, quando eu penso em termo vibracional, fica mais leve, e até o entendimento, ele parece que chega melhor para a gente. As minhas atitudes serenas, ternas, amorosas, sempre alicerçado nessa lei de amor, da Boa Nova de Jesus, ela me coloca em posições vibratórias que me fazem o dia a dia conforme essa serenidade, conforme essa proposta de amor. E, no entanto, né, eu tiro aquela ideia de que é o espírito tal que está fazendo isso, é o outro espírito está fazendo isso, a gente pode quebrar isso. Eu entendo que fica mais leve a nossa carga, nossa maneira de entender fica mais suave. Eu vejo dessa maneira, estou sugerindo, né, como eu já disse, não para quebrar essa ideia, né, não para corrigir a doutrina espírita, é justamente para a gente entender que o século XXI ele já veio para nos informar dessa maneira. E à medida que a gente experimenta pensar assim, os sentimentos passam a ser mais elevados, porque eu não vejo a figura de uma pessoa me atormentando. Mesmo quem tem a facilidade mediúnica, tem uma mediunidade de visão, não vê dessa maneira. Passa a ver mais cores, mais sensações de bem-estar. Aliás, a tendência é essa, ela dilui essa imagem formada, né, que é plasmada por nós mesmos. Por quê? Passa a viver um mundo de vibrações. Né? Em alguma literatura menciona situações de outros mundos onde a conversação através de cores. Então, possivelmente, nesse ambiente mais maduro moralmente, né, mesmo cientificamente, essa imagem que nós temos, né, nesse mundo, né, terreno, ela já se superou. E eu tenho exercitado isso no meu dia a dia, parece, e aí tenho a liberdade de repassar para os irmãos dessa maneira. Então, a prece, ela volta a ser, não com esse caráter de cobrança. Na medida que eu peço alguma coisa através de um tipo de prece, e o retorno não é conforme a minha expectativa, eu passo a entender. A palavra conformação, muito usada por muitos amigos nossos, né, no nosso meio. O espírita precisa se conformar com essa situação. Eu não gosto muito desse termo, não. Porque à medida que a gente amadurece, a gente não conforma, a gente entende. E tudo que a gente faz com entendimento, a gente fica mais acessível em qualquer situação. E no caso da prece, não é diferente. Não sei se fui claro. Louvar, né? Eu disse pedir. Eu antecipei, mas o louvar. Louvar é encontrar, né, o bem-estar em tudo isso. Eu chego em casa, né, o ambiente que eu deixei saturado de energias positivas, vou para o trabalho, possivelmente eu levo daquelas energias, ou parte daquelas energias, para o meu ambiente de trabalho. Se eu vou lá para o meu ambiente social, possivelmente eu tenho levado parte desse ambiente social. É uma dificuldade que a gente encontra. A gente sai num bem-estar danado de casa, a gente vai para um encontro social, vamos dar um exemplo, um casamento, um aniversário, encontra companheiros que não estão no mesmo campo vibratório nosso.
E a gente percebe claramente que às vezes a gente sai legal de casa e vai no fim de semana para um aniversário, para um casamento, de repente volta e fala, nossa, eu fui lá, mas nem devia ter ido lá, não sei, não estava legal. Por quê? Na verdade, se todos ali naquele momento tivessem mesmo mantendo, né, esse padrão vibratório melhor, com atitudes cristãs, a gente voltaria para casa, inclusive mais rápido, vocês já perceberam? Mais rápido, mas com bem-estar. A tendência, quando a gente sai desse campo vibratório, né, que voltamos a no orar e vigiar, a gente sai de casa, eu levantei pela manhã, eu tenho o hábito de fazer a prece, de beijar a esposa, beijar a filha, beijar a sogra, né? Eu saio numa boa, mas eu tenho um tal compromisso, chego lá, veja que eu não vou entrar na questão compromisso com meus amigos, segundo Emmanuel, ninguém está no lugar errado, na hora errada, vamos até esquecer essa questão de que eu vou encontrar com supostos companheiros de outra época, não é assim que a gente aprende? Eu vou lá com esse campo vibratório compartilhar algum momento, mas é que eu chego lá, o ambiente não está igual eu queria estar. E o exemplo que eu quero dar, ou a amostragem que eu quero fazer, principalmente nesses eventos, a gente volta com uma carga bem pesada, porque à medida que a gente prolonga essa permanência nesse ambiente, a tendência que é? Eu não tenho sustentação para esse tipo de vibração e eu entro na vibração. Aí eu vou para casa e acontece ao contrário, que é uma facilidade danada, eu pegar daquela vibração baixa e levar para casa. Não é, né, a gente quando fala dessa maneira, não é para ir para a festa, ir para outro ambiente com o rosário na mão, ou a Bíblia debaixo do braço, né? Não é isso. Conversações verticais. E já perceberam que no ambiente de festa, principalmente, né, que é muito comum, chega nesse final de semana prolongado, né, a gente chega, a gente não usufrui, não fica legal, né? Nem no futebol, né, Fernandinho? Nem no futebol, é um briga para lá, briga para cá, né? Está certo que depois é uma suposta paz, não é uma mentirinha de paz e concórdia, mas no fundo a gente sai irritado, justamente porque aquele orar e vigiar a gente não coloca em primeiro plano. A gente percebe, quando a gente faz esse tipo de comentário, a gente percebe o tanto que a gente é infantil ainda, o tão pouco de domínio de entendimento cristão que a gente tem. Ah, mas se eu viver assim, eu não vou curtir a vida. O próprio Cristo nos falou que a felicidade não é desse mundo. A felicidade que a gente entende é essa realmente. A gente chega em qualquer lugar está bom, até que não saia uma briga, né? E aí é justamente, né, o meu amadurecimento cristão, ele faz com que eu sou convidado para um casamento amanhã. Eu vou lá, eu cumpro o meu papel social, se é que eu quero ir. Ah, não, eu não vou, eu não endosso o caráter católico do casamento, por exemplo. Não, tudo bem, não vai, mas eu vou na festa, vou levar meu presente, dar meu abraço, vou lá, fico meus 15 ou meia hora suficientes para manter meu padrão cortês e vamos embora. Mas o que acontece de modo geral, como eu já disse, a gente quer fazer, encontra um, encontra outro, e vai esticando, as conversações não têm sustentação, as conversações saudáveis não têm sustentação. Porque eu ali encontro, inclusive, o primo, que eu detesto, o cunhado que não troca meu cheque, o cunhado que me faz isso, né? E aí vai. Então, a sugestão é eu permanecer nesses ambientes o suficiente. A gente fala assim, na igreja ninguém quer ficar mais que 1 hora. Nas reuniões ninguém quer ficar, né? O Magela fala um pouquinho a mais aqui, a tendência é o público dispersando, ainda mais o Magela, o que é isso, né? Não aguento, não. E a gente vai, então a gente percebe que a prece, ela encaixa no nosso dia a dia de acordo com a nossa maturidade, né? Dentro dessa proposta minha de inteirar os estudos do Evangelho, principalmente, os estudos das obras básicas de modo geral e de modo muito especial o Evangelho, né? Quando a gente fala de Chico Xavier e codificação, claro que desses mais de 400 livros que o Chico trouxe de próprio punho, tudo que a gente quiser interagir em termos de codificação, em termos de Evangelho, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno,
a gente vai achar nesses livros, né, do que vieram do Chico, seja até aqueles, né, que a gente entende como pessoais, aquelas mensagens para as mães, até aquilo, tudo tem. E dentro desse pouquinho de pesquisa que a gente faz, a gente encontra alguma coisa. O irmão X, ele escreveu, participou no livro A Luz da Oração, ainda já Humberto de Campos, né, foi em 68, ele colocou o texto As Três Orações. E é interessante, né, a facilidade que ele tem de comunicar através dos contos dele, e encaixa perfeitamente. A gente busca, nesse caso da prece, ele encaixa perfeitamente, né? E ele conta que, instado pela Assembleia de Amigos a falar sobre a resposta do Criador às preces das criaturas, respondeu o velho Simão Abileno, instrutor cristão, considerado no plano espiritual por mestre do apólogo e da síntese. E aí o irmão X comenta, né? Repetirei para vocês, ao nosso modo, a antiga lenda em que corre o mundo dos contos populares de numerosos países. Em grande bosque da Ásia Menor, 3 árvores ainda jovens pediram para Deus lhe concedesse destinos gloriosos e diferentes. A primeira explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Após ouvi-la, a segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. A terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre, nos domínios desse potentado, para indicar o caminho dos céus. Depois das preces formuladas, o mensageiro angélico desceu à mata e avisou que o Todo-Poderoso lhes recebera as rogativas e lhes atenderia as petições, né? Só para tentar ajustar. As preces foram feitas, cada uma das 3, ouviu-se o Todo-Poderoso, pediu para um mensageiro, a figura é essa, né? O mensageiro chegar e falar, vocês pediram, vocês vão ser atendidos, né? Segundo o Evangelho, pedi e obtereis. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos despidos por mãos cruéis. Arrastada para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, elas, as árvores, confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la num grande cocho, destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir em momento oportuno numa cela de malfeitores. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. Quando transcorridos muitos anos, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores na forma de uma barca valente e pobre, fora veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus belos ensinamentos. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém,
seguira com ele o Senhor para o monte, e ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Simão silenciou comovido, e depois de longa pausa, terminou a entremostrar os olhos marejados de pranto. Em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte, em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, nós precisamos cultivar a paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. É Humberto de Campos esse texto, né? Como eu disse agora há pouco, a maneira quando a gente faz essa solicitação, desenha, e de um modo geral a gente quer aquilo repentinamente, em menos tempo possível, é o que decepciona a gente. Como, né, na fábula, né, no conto, né, as árvores que seriam todos nós, indiferentes àquela situação, achando até que não teria valor nenhum essa tal prece. Então, na verdade, sempre que a gente, a lógica, né, a moral da história seria essa, né? A gente coloca alguma coisa à disposição, né, dessa lei maior de Deus, o nosso Criador, nosso Pai, infinito em tudo, a resposta sempre vem, né, quebrando inclusive aquele ditado, né, que Deus escreve certo por linhas tortas, não é isso? E ao contrário, né, Deus escreve sempre certinho, certinho. A gente é que coloca, né, essa falta de retidão nos traços. Ele é perfeito, né? Tiremos essa dúvida do coração. Através de que maneira? Através dessa, procurando ter sempre essa sintonia com o mais belo, com o mais esperançoso, com o mais terno, e o nosso dia vai ser sempre com grande felicidade. Hoje é dia 1º de maio. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que é hoje, né? Quando fala de Eurípides Barçanufo, e eu trouxe aqui para encerrar a nossa conversaçãozinha, como disse para vocês, sem cabedal nenhum para grande discurso, mas sempre de coração. Eu trouxe essa prece que ele fez em louvor a ele. E ele diz que o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que o universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santos que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Ó Deus, que revelais pela natureza vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, no estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do inteligente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prantos, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes,
no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, na íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço da humanidade, na maravilha, no esplendor e no sublime infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e nas mulheres da boa vontade de Deus. É a poesia de Eurípides Barçanufo. Que todos nós possamos voltar para casa envolvidos nessa mesma vibração, que nós possamos ter a força suficiente para manter essa tal vibração o resto das nossas vidas. Boa noite e um abraço para todos.